Eu coloquei nos grupos, a gente vai precisar de uma folha de papel hoje, preferencialmente um A-ofício ou um A4, tá? E 3 post-itzinhos desse tamanho aqui, ou papeizinhos recortados com a mão, não precisa ser post-it propriamente dito, então pode recortar uns papéis com a mão assim mesmo, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Todo mundo tem isso aí, esse material, caneta também, chique demais, beleza. Paola tem conversado comigo bastante pelo WhatsApp, que ela está na reta final da formação também. Ela falou o seguinte: Flávio, eu vi lá que você falou na aula do Bagua Sistêmico para a gente abrir mão de colocar, por exemplo, um elefante de costas para a porta para trazer harmonia. Mas eu tenho uma questão para te trazer aqui para a gente conversar. Ela falou assim: não existe um inconsciente coletivo de que o elefante traz proteção? Ou, ele até deu um outro exemplo, falou que na Índia existe os macacos, eles são adorados lá, né? Assim como seres sagrados. Não existe no inconsciente coletivo essa imagem e a gente pode tomar partido disso para levar harmonização para os ambientes? Aí eu expliquei para ela aquilo que eu falei de forma bem profunda na jornada Ambientes que Curam. Quem estava lá lembra disso, da psique dos ambientes. Existem 3 níveis dessa psique que eu considero aqui na Bioconstelar. O nível das forças sistêmicas, que são aquelas forças que moldam a manifestação da vida desde que as estrelas existem, o universo inteiro existe. Um exemplo disso é a conformação geométrica do universo. A gente sabe, por exemplo, as galáxias elas se formam em espiral áurea, que é uma proporção. E o nosso organismo também. As pedras também. Então é uma proporção geométrica que organiza a vida. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que existem forças que organizam os vínculos entre as coisas. Isso é sistêmico. Sistêmico são os vínculos entre as coisas, tá? Então existem forças sistêmicas que organizam a vida e que pressupõem a nossa organização e manifestação como seres humanos também e como relacionamentos entre si. E essas forças sistêmicas, elas alimentam o nosso inconsciente. Ou seja, a nossa maneira de expressar no mundo é alimentada por essas forças sistêmicas também, que a gente não acessa. Eu não entendo a proporção áurea. A gente estuda, Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa desse jeito, os arquitetos estudam para fazer arquitetura e artistas também, enfim. Mas se eu te perguntar, mas por que isso acontece no universo? É inexplicável, a vida não se explica. Mas a gente toma partido disso para se expressar, tanto que a gente cresce assim. Uma falange dividida, o comprimento por 2 falanges da proporção áurea, o dedo pela mão da proporção áurea. Se você medir o seu corpo inteiro, a altura, e depois medir da cabeça ao umbigo da proporção áurea. Então, isso é uma organização da vida. E fora isso, outras forças sistêmicas que a gente não consegue nem chegar e explicar e conversar sobre isso também organizam a vida. Então essas forças sistêmicas, elas alimentam o nosso inconsciente, que eu chamo de ambiente interno, para tomar decisões em habitar a vida, se expressar na vida e habitar nossos ambientes por consequência. Só que existem outras forças que se sobrepõem a essas para fazer com que a gente seja seres especiais e únicos. Por exemplo, tá bom, vamos considerar que aqui no Brasil a espada de São Jorge colocada na porta de entrada da casa traz proteção. Só que, você imagina se eu vivi na minha vida um trauma, um castigo, vou colocar aqui que meu pai ou minha mãe me deu, e nesse castigo ela me mandou ficar num quarto que tinha um vaso com a tal da espada de São Jorge. Falou: você vai ficar naquele quarto ali até você pensar no que você fez, colocou a toalha molhada na cama. Lógico que não é só por isso, né? Mas você fez isso e vai lá ficar de castigo naquele quarto lá, e aí no quarto tinha a tal da espada de São Jorge. Então, para mim, aconteceu na minha vida uma sobreposição de acontecimentos relacionados inclusive a um ambiente, que a espada de São Jorge não me traz essa sensação.
até que eu consiga ressignificar esse fato. Mesmo assim, isso fica lá guardado no meu ambiente interno, sobreposto a esse inconsciente coletivo. Então, se eu tenho uma relação com o elefante diferente dessa relação que na Ásia tem, em relação ao elefante ser um elemento de proteção, ou na China tem, não vai fazer sentido para mim de proteção. Vai fazer um sentido talvez até inverso. Então, as sobreposições dos nossos acontecimentos que ficam guardadas também no inconsciente, então o que a gente já viveu alimenta o inconsciente e as forças sistêmicas universais alimentam o inconsciente. Então o inconsciente ele é o resultado de tudo que eu já vivi, do que o universo já viveu, nossos antepassados já viveram. Então esse lugar do inconsciente ele é sobreposto por essas duas forças. E o que tem mais significado e poder para tomada de decisão é o que está mais próximo de mim. Então, o que eu já vivi agora, depois de sair da barriga da mamãe, ou até dentro da barriga da mamãe. Então, isso tem mais força do que esse inconsciente coletivo. Então, trazer um símbolo que é generalista, né, que é do inconsciente coletivo, e inserir isso na casa, a gente tem que tomar cuidado para que isso não tenha uma relação com a vida da pessoa através de um trauma ou um acontecimento que não vai trazer harmonia. E como que eu vou saber disso? Às vezes nem a pessoa sabe. Então a gente tem que primeiro pedir para ela experimentar. Experimenta, vê se você sente. Eu lembro quando a Drica me atendeu, ela me mostrou um símbolo, falou, você sente de colocar isso na casa? Ela não falou assim, você tem que colocar isso em tal lugar, em tal setor. Sim, eu senti, coloquei e me senti super bem. Mas poderia ser que alguém que a Drica atendeu olhasse para aquele símbolo, nem se soubesse explicar, mas falar, isso não dá para mim, isso aí me dá azia, essa história. Então, generalizar e falar com uma plantinha que cresce para baixo, traz a prosperidade para baixo, respeitosamente, essas loucuras que a gente absorve como regras e receitas prontas, a gente acaba tirando a nossa autonomia de perceber o nosso ambiente interno para se expressar nos ambientes físicos e na vida. E aí acaba acumulando um tanto de coisa que são regras pré-estabelecidas. Então, cuidado com isso. E aí quando eu trouxe isso para a Paola, ela falou, putz, Flávio, nossa, faz sentido demais, como que é bom conversar com outra pessoa que tem outra visão sobre a mesma coisa que a gente pensa. Todo mundo está com a folha de papel e os papeizinhos em mãos? 3 papeizinhos desse, folha de papel, ok? Chique. E caneta? Podemos seguir então com a prática? Vamos pensar agora e sentir sobre uma questão que eu quero olhar hoje de forma profunda para ela. Então, não precisa de ser uma questão só desafiadora. Pode ser uma questão que já me traz felicidade, conforto e que eu sinto que expressa a minha essência. Isso é importante, senão a gente vira um pronto-socorro de atendimento, né? De fazer exercício só para olhar para o lado ruim. Então, medita em uma questão que você queria olhar de forma profunda. E olha para você ver, até na conversa com o Paulo foi interessante que ela falou assim, Flávio, quando eu tive esse insight, eu não conseguia muito identificar qual foi exatamente a parte da aula que me trouxe. Aí eu pedi para o meu inconsciente, falei assim, me mostra exatamente qual foi a parte que eu tive esse insight maravilhoso. Ou seja, ela estava querendo realmente fortalecer a parte que trouxe o insight positivo. Então a gente pode fazer um atendimento desse para fortalecer algo que já me traz uma sensação boa. Então vamos lá, fecha os olhos um pouquinho. Respira tranquilamente, do seu modo, da sua maneira. E sente uma questão significativa para você nesse momento da sua vida, que possa te trazer uma sensação de conforto ou não conforto, que você quer olhar de maneira profunda e ver o que está sustentando essa questão na sua vida, o que está trazendo essa questão à tona. Então respira profundo, percebe, sente, abre mão de explicar e só sente. Chique demais. Volta aqui para o momento presente. Boa, abre os olhos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar na folha de papel 3 círculos grandes que ocupam a maior área possível da folha, tá bom?
Então, 3 círculos grandes que ocupam a maior área possível da folha. Tem regra, eles podem se interceptar, eles podem se cruzar, do jeito que você quiser. Tá bom, são 3 círculos que ocupam a maior área da folha, mas um pode ser menor e outro maior? Pode, porque isso vai falar sobre o seu movimento, tá? Então desenhe da sua maneira aí os 3 círculos. No primeiro você vai colocar a letra P. Pequenininha assim, ó, no cantinho. P, tá? Coloca a letra P aí no primeiro. Depois eu conto o que é a letra P. Eu vou fazer o exercício todo de forma oculta, depois eu revelo o que são as âncoras de informação, tá? Aquilo que eu estou colocando aí. No segundo, você vai colocar P também, mas colocar um PR no segundo. E no terceiro, um F. Então, P de pato, depois P de pato e R de rato no segundo, tá? E F de foca no terceiro. Combinado? Show? Beleza? Beleza. Então, agora, para complementar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar para o primeiro círculo. Olha para esse primeiro círculo. Esse primeiro círculo, esse mapa é sobre essa questão. Então, tudo que nós estamos olhando para esses papéis, que nós vamos colocar depois os papeizinhos também, e para essa folha, é a representação simbólica da sua questão que você quer observar, tá? Então, olhe agora para essa letra P, para esse círculo da letra P, e percebe uma sensação de desafio que esse ambiente da letra P te traz. Flávio, mas eu nem sei o que é. Abre-se para perceber uma sensação de desafio que essa letra P, esse ambiente, esse círculo da letra P te traz. Escreve uma palavra só de desafio aí para esse círculo da letra P. Ok. Agora, você vai escrever também para esse círculo da letra P uma palavra que te motiva, que te traz uma sensação boa de querer ir para frente, né, de motivação mesmo. Então olha para esse círculo e percebe uma palavrinha de motivação relacionada a ele. Deixa que a primeira palavra que representa a sensação venha à tona e escreve essa palavra. Não fica meditando muito sobre, não, senão a gente começa a ir em esferas que já são assim, a mente querendo manipular a história toda. Então agora olha para o círculo PR e vamos fazer a mesma coisa. Sente em relação a esse ambiente que está aí representado, que já tem uma carga informativa, né? Já tem uma informação. Qual que é uma palavrinha relacionada a esse círculo PR de desafio? Show! Agora vamos para uma palavrinha de motivação em relação a esse círculo PR.
Show, maravilha. Agora vamos para o círculo F. O F, uma palavrinha de desafio. Olha para ele e sente uma palavra de desafio em relação a esse círculo F. Esse ambiente do círculo F. E também para o círculo F, uma palavrinha de motivação. Show, maravilha. Agora nós vamos fazer o seguinte. Pega os papeizinhos aí, ó. E nós vamos escrever no papelzinho, no primeiro papelzinho, a letra A. E aí nós vamos botar uma seta no papel. Assim, ó. A Ana já deve estar habituada a fazer isso também, que não está na formação, as demais pessoas também. Então, mais para Glaucia aqui. Glaucia, assim, ó. A letra A e uma setinha, tá? Ok. Agora pega esse papelzinho da letra A. E você vai perceber esse papel. E vai colocar, vai posicionar esse papelzinho em algum lugar desse desenho que você fez na folha da melhor maneira possível para você agora. Então posiciona esse papelzinho em algum lugar da folha de papel e a setinha é para onde esse papel se direciona, para onde ele aponta, para onde ele olha. Tá? Então posiciona aí para nós, nesse momento, o papelzinho da letra A com a setinha. Vai percebendo as nuances desse papelzinho entrar nesse lugar que você colocou, o que você sente em relação a isso. E aí eu vou te pedir para numerar esse papelzinho da letra A usando aqueles nossos tradicionais números de 1 a 8. Então escolhe um número de 1 a 8 e coloca nesse papelzinho da letra A aí. Boa, maravilha. Agora nós vamos pegar um segundo papelzinho e vamos escrever nele a letra B com setinha também, tá? Beleza? Posiciona o papelzinho da letra B no melhor lugar aí. Considera que já existe uma força que está ancorada aí também, que é a letra A. E dá atenção para a setinha do papelzinho da letra B, para onde ela se direciona, para onde ela aponta. Flávio, mas é tão difícil fazer sem saber o que significa. Gente, a gente não consegue explicar nem por que eu tomo uma decisão. Então sente, se abre para sentir, né? Abre mão de ficar tudo no lado só cognitivo. A sensação a gente consegue, com a sensação a gente acessa lugares muito mais profundos do nosso ser. Então coloca aí a letra B e escolhe um número para a letra B também, tá? Show. Beleza. Agora o terceiro papelzinho e último, letra C, também com setinha. Posiciona ele no melhor lugar agora. E escolhe aí uma letra, um número de 1 a 8 também para esse papel, tá? Show! Bora lá! Olha para essa configuração, né, dos papeizinhos, a letra C e a letra A, eles se olham,
apontam um para o outro. Da onde que parte o olhar do A? Ele está vinculado ao círculo P, está vinculado, está pertinho de alguma daquelas palavrinhas do desafio ou da motivação ou não? Qual que é a relação do A com o B? O B está olhando para onde? Da onde que o B ele está se posicionando e olhando para onde? Está relacionado a alguma das palavrinhas? Você sente que está ou não? Ou não vê conexão nenhuma entre nada que está ali, só são um monte de retalhos ali colocados? Como é que é a sua percepção sobre isso até esse momento? Então dá uma olhada nisso. Percebe essa configuração até esse momento? Show! Bora lá! Agora eu vou revelar para vocês, por enquanto, os números, tá? De acordo com o Bagua. Então, esses numerozinhos aí tem relação com esses arquétipos aqui do Bagua, que eu uso lá na Bioconstelar, né? Aqui na Bioconstelar. E aí eu vou falar para vocês o que significa cada um dos números, tá? Então, vocês vão ter 3 números. Como são 8, 5 vão ficar de fora, e isso tem relação com a questão de vocês também, tá? Quem tem o número 1, escreve aí no número 1, o número 1 é realização. Então, se você tem algum papelzinho com o número 1, esse número 1 é realização. Flávio, eu trabalho com Feng Shui, posso usar, em vez de usar a escola do chapéu negro, usar outra escola? Ou posso usar os números da cabala? Gente, pode, é infinito a parada, tá? Então não fica preso a isso aqui não. É lógico que quem está na formação prefira fazer da maneira que eu explico lá primeiro, o noob que está chegando agora, né? Não inventa coisas mirabolantes demais não. Vai no beabá lá para depois trazer para o seu mundo, tá? Então realização, número 1. Quem tem lá, número 1 no campo, bota realização. Número 2, relacionamentos. Se você tem número 2, escreveu número 2 em algum papelzinho, relacionamentos, tá? E número 3, criatividade. Criatividade. Então, se você tem número 3, criatividade. 4. Número 4. Quem tem número 4 é benfeitores. Se você tem número 4, escreve... Tem o quê? Tem Glaucio? Você escreve aí, então. Escreve o benfeitores aí. Boa. Escreve aí no seu papelzinho, então, que tá o número 4, benfeitores. Para esses 5 aqui, quem tiver aí vai ter um significado enorme. Mas quem não tiver também, número 5, missão. Rodrigo comemorando. Eu também coloquei. E olha que eu escolho depois aqui de forma aleatória, sem saber antes, porque senão o exercício para mim fica muito sem graça. Então, missão. Mas tem um ponto importante. Vai dar no mesmo se for um exercício com os números ocultos e os ambientes ocultos ou não. Porque quem está olhando é a mesma pessoa, independente se é oculto ou não. Então, olhar a parte de dentro para lá. Tá bom, número 5, missão. Número 6, autoconhecimento. Então, se você tem número 6 aí nos papeizinhos, bota aí autoconhecimento. Show. Número 7, família. Opa, eu tenho aqui o 7. Família. Eita. Ai, ai. Tá bom. Número 8, prosperidade. Então, se você tem o número 8, coloca aí prosperidade. Beleza? Show? Repetindo, 1, realização, 2, relacionamentos, 3, criatividade, 4, benfeitores, 5, missão, 6, autoconhecimento, 7, família,
e 8, prosperidade. Agora, de novo, mais uma vez, olha para essa relação. Se você tem criatividade, ela está em qual dos círculos? Está vinculada a alguma das palavrinhas? Está mais perto de uma das palavrinhas? Uma palavrinha desafiadora ou motivadora? Ela olha para um outro papelzinho seu que você colocou no campo, e esse outro papelzinho está com qual outro arquétipo do Feng Shui? Então dá uma olhada nessa relação. O papelzinho da letra A olha para qual papel? Ou não olha para ninguém? Ele está relacionado com qual arquétipo? O que isso te traz? Começa agora a fazer um check-up, um raio-x disso aí. A partir das sensações, não tenta explicar e falar, isso aqui é por causa disso, por causa daquilo. Não, esquece essa explicação e percebe, só olha. Deixa as informações entrarem dentro de você, elas falarem por si. Então olha aí o papelzinho da letra A, a relação dela com o papel da letra B, C, em qual círculo, qual palavra está vinculado. Isso tranquilo, de forma leve, suave, Faz o mais tranquilo possível aí o exercício, tá? Beleza, chique demais. Então vamos lá. Olha aí para o PE. O primeiro círculo é o P, Lembra do primeiro círculo? Então esse P é o seu ambiente do seu inconsciente que tem as informações do seu lado pessoal. Então escreve aí no P. O seu círculo P é o pessoal, seu ambiente pessoal, sua expressão pessoal no mundo. São aqueles acontecimentos que você já viveu desde que você nasceu e que tem relação com o universo de expressão pessoal no mundo. Então agora olha para esse ambiente pessoal e veja aí a palavra de motivação e de desafio. E, gente, isso aqui não é geral para a vida inteira. Lembra daquela primeira questão que a gente falou que a gente ia olhar para ela? Então, relacionado a essa questão que você trouxe para olhar hoje, no seu âmbito pessoal, essa questão se reflete com essa palavra de desafio e motivação. Então fala para você agora, em relação a essa minha questão, que é essa questão inicial, no âmbito da minha expressão pessoal, essa questão me traz o desafio. Qual desafio? No meu caso, insegurança. E me traz a motivação no meu âmbito pessoal através no meu caso, da força. Então fala, de novo, no âmbito dessa questão que eu estou querendo observar de forma profunda, o meu lado pessoal tem relação com a questão através do desafio de qual palavrinha? E da motivação. Agora fala para você, âmbito pessoal, agora eu vejo em relação à minha questão quais são os desafios e as motivações que isso implica na minha vida pessoal. Eu abro, fala só se sentir agora, tá? Nesse momento. Eu abro espaço dentro de mim para fortalecer aquilo que é a motivação do meu lado pessoal e mudar a relação com aquilo que é o desafio. Fecha os olhos e percebe isso. Inspira, sentindo que você pode abrir esse espaço para mudar a relação com esse desafio no seu âmbito pessoal, relacionado com essa questão, e fortalecer o que te motiva em relação a essa questão no seu lado pessoal. Inspira e sente essa força e sente essa abertura para mudar a relação com o desafio.
Maravilha, volta aqui comigo. Show! Existe algum papelzinho aí no seu lado pessoal? Existe algum papel que olha para o seu lado pessoal? Percebe isso. O segundo círculo PR é o seu lado profissional. Escreve aí, profissão. O seu ambiente profissional. Então, no âmbito dessa questão inicial que a gente se propôs a olhar, qual é o desafio vinculado ao seu lado profissional? Porque todas as questões da vida, mesmo que não tenham ligação direta, elas vão influenciar no nosso lado pessoal e profissional, tá? Então olha e fala. No âmbito dessa questão, existe um reflexo de um desafio no meu lado profissional. E o desafio é... Qual que é o desafio? Fala o desafio para você mesmo aí. E no âmbito dessa minha questão, existe uma motivação no meu lado profissional, que é a força da, ou do, aí fala o que é a palavra da motivação para você. Vamos falar a mesma frase, se você sentir, eu abro espaço em relação a essa minha questão que se reflete no meu lado profissional para mudar a relação com esse desafio. Com o desafio do, fala o desafio. E também abro espaço dentro de mim para alimentar o que me motiva em relação a essa minha questão e meu lado profissional. E fala a palavrinha aí da motivação. Fecha os olhos e sente dentro de você, alimentando essa motivação do reflexo da sua questão no seu lado profissional e abertura de espaço interno para mudar a relação com esse desafio. Sente isso, inspira com essa força e expira. Show, maravilha, boa. Legal. Vamos lá pelo círculo do F. O F é o círculo da família, do ambiente familiar. Então, em relação a essa questão que você trouxe inicialmente, no ambiente familiar, ela reflete através desse desafio e dessa motivação. Então fala, no âmbito da minha questão, existe um reflexo no meu ambiente familiar do desafio tal. E no âmbito dessa minha questão, no meu ambiente familiar, existe um reflexo da motivação através da fala motivação. Maravilha, se você sentir, pode fechar os olhos agora também. E fala internamente para você, no âmbito da minha questão. Eu abro espaço interno no meu ambiente familiar para mudar a minha relação com esse desafio. Qual o desafio que está aí? E para fortalecer essa motivação. Fala a motivação que está aí. Percebe isso mesmo, assim, sente essa abertura. Maravilha, volta por aqui. Letra A.
olha a letra A aí agora. No âmbito dessa questão, essa letra A é o que move o seu propósito. Então a letra A é o que move o seu propósito. O que move o seu propósito está onde? Hoje, em relação a essa questão. Está no seu âmbito pessoal, profissional, familiar. Está vinculado a qual arquétipo? O meu, no caso, está no pessoal, perto da palavra da motivação, da força, e vinculado à criatividade, e olhando para o meu lado profissional. Então, aonde está a sua força do propósito hoje? Em relação à questão, lembra disso, aquela questão inicial, tá? Então fala, minha força de propósito hoje está posicionada no ambiente pessoal, próximo à motivação ou desafio e relacionada ao arquétipo da... E eu, por sua vez, olhando para... Agora olha de novo, sua força de propósito está vinculada ao quê? Em qual setor? E olhando para onde? E agora você vai imaginar isso, fecha os olhos e imagina isso. Sua força de propósito nesse lugar pessoal, por exemplo, vinculado no meu caso à criatividade, olhando para o meu lado profissional. Imagina, cria forma para isso, fazendo a visualização imaginativa. E fala agora, eu vejo aonde você está hoje, minha força de propósito. Pode falar para ela, se você sentir, eu te legitimo, para que eu possa me legitimar. Show, maravilha. Beleza, volta aqui comigo. Olha para o B aí. O B é a sua força ancestral. Por que é a força ancestral? Porque a força do propósito ela nasce a partir de uma vivência. E a força ancestral parte das forças sistêmicas de organização do universo que eu falei anteriormente para vocês no começo da aula. Tá? Então ela traz todas essas informações e o ancestral não é só os seres humanos, não, é as estrelas todas. Tá? Então fala aí agora para você. A minha força ancestral está vinculado a qual arquétipo? No meu caso, a família, que é o número 7. Então, a minha força ancestral está vinculado a... E ela está posicionada, no meu caso, entre o meu âmbito pessoal e profissional e olha para... Aonde que olha? Se não olha para nenhum lugar, se você sente que ela olha para nada, fala, ela olha para nada. Ou ela olha para baixo, ou ela olha para ninguém. Então fala do jeito que você sente e enxerga aí. Fala força ancestral, eu agora vejo aonde você se posiciona em relação a essa minha questão. E você está vinculada a esse arquétipo, fala o arquétipo, posicionada no âmbito do meu ambiente, se é familiar, profissional ou pessoal, olhando para... Agora fecha os olhos, imagina isso, né? Dá forma para isso, através da visualização imaginativa. Fecha os olhos, dá forma para isso. A sua força ancestral nesse lugar, posicionada nesse ambiente em relação a essa questão toda que a gente está observando, relacionada a esse arquétipo e olhando para... Então observa isso.
Show. Maravilha. E agora vamos para a letra C. Lembra do objeto importante que eu pedi para vocês trazerem? Vocês estão com ele por aí? Todo mundo está com o objeto aí? Tá? Ok. Deixa eu ver o objeto de vocês. Mostra aí para mim. Uma pirita, que legal. Olha, um escapulário. Isso aí é o que, Noob? É uma pedrinha? É um seixo rolado? É? É, aqui é a minha pedrinha da gratidão. Ah, que chique. Legal. Bruno, seu caderno? Um diário? É um livro. É um livro, é um livro. Chique. Glaucia, é um objeto especial para você. Pode ser pessoal, pode ser da casa, tá? Qualquer objeto especial. Legal, boa. Deixa eu pegar o meu aqui também. Beleza, esse objeto, agora, nós vamos colocar ele em cima do papelzinho da letra C. Um terço, Ana. Tá, ótimo, Ana. Maravilha. Então coloca ele aí junto do papelzinho da letra C. E o papelzinho da letra C é a sua força de transformação. Ok? Então, olha para a sua força de transformação, ela está vinculada a qual arquétipo? Hoje, em relação a essa questão que a gente está observando, tá? Não considera que a minha força de transformação para a vida inteira está relacionada a isso, não. É para isso que a gente está materializando agora e tirando lá do nosso subconsciente, do nosso ambiente interno e trazendo à tona. Então fala, minha força de transformação em relação a essa questão está relacionada com o arquétipo da ou do, no meu caso, da missão. Não, muito doido. Porque, e aí onde que está a sua força de transformação em relação a essa questão? Aonde está a sua força de transformação? Porque o propósito é o que move. O ancestral da base e a força de transformação é o que transforma em relação a essa questão. Então a minha força de transformação está, no meu caso aqui, na família, relacionada à palavra da base, estrutura. Você também, Bruno, é isso? Tô chocada. Então, fala aí, força de transformação, você está vinculado ao arquétipo. Fala aí o arquétipo. E está vinculado ao meu ambiente, né? Está no meu ambiente, ou familiar, ou profissional, ou pessoal, ou não está em nenhum ambiente. Olhando para a minha força de transformação, está olhando diretamente para o meu propósito, que está a minha criatividade. Não, que viagem, que louco, muito bom, muito bom. Então beleza, agora fala assim, se você sentir, tá? Você fala força de transformação, agora eu vejo aonde você está em relação à minha questão. Olha para onde ela está, a qual arquétipo está vinculado, para onde ela olha e fecha os olhos e faz a visualização imaginativa disso. Sua força de transformação nesse lugar, em relação à sua missão, em relação à sua questão, vinculada a esse arquétipo e olhando para, no meu caso, para minha força de propósito. Ai, bom demais. A viagem imaginativa é a melhor parte, no meu ponto de vista. É onde a gente, né, borbulha mais, onde sente mais. Show. Esse objeto vai representar para essa questão um movimento da força de transformação. E nós vamos pegar esse objeto e vamos escrever junto desse objeto, pode ser até esse papelzinho aí mesmo, o arquétipo que está vinculado, no meu caso é a missão. Tá? Então, por exemplo, você vai pegar o seu papelzinho aí e escrever lá nele, junto com o objeto, missão, ou força de transformação vinculada à missão, ou família, ou relacionamentos, criatividade, e vai inserir isso na sua casa num lugar que você acha que isso
pode ancorar essa força de transformação na sua casa atual aí onde é que você mora. Mesmo que você não esteja em casa agora, se não estiver viajando, alguma coisa assim, você pensa num lugar da sua casa e simboliza esse lugar da sua casa no lugar que você está hoje e insere esse objeto aí. Quem está em casa aí? Faz assim, levanta a mão, deixa eu ver quem está em casa. Pô, todo mundo? Então tá. Então vamos pegar 5 minutinhos, vamos escrever um papelzinho aí, não tira o papelzinho do campo não, tá? Essa letra C não. Escreve um outro papelzinho, o arquétipo vinculado. Então coloca no outro papelzinho assim, força de transformação e missão. No meu caso é missão, tá? Aí pega esse outro papelzinho, junto com o objeto, e vai na sua casa, num lugar que é importante para você. Calma aí, não sai do lugar ainda não. Mas vai andar na sua casa, um lugar que você sente intuitivamente que é importante, e vai falar, eu ancoro a minha força de transformação, vinculada, no meu caso, a minha missão, na minha casa. Então vai fazer esse movimento lá. Topa? Podemos fazer isso? Então sai agora aí, vai dar 5 minutinhos para fazer isso, você vai lá no lugar que você acha importante e vai ancorar essa força de transformação vinculada a esse arquétipo, tá? E volta aqui, vai lá rapidinho e volta. Estou esperando vocês aqui na sala. Isso, coloca o objeto no local, tá? Você vai colocar o objeto no local junto com o papelzinho, tá bom? E aí na hora de colocar você fala, eu ancoro a minha força de transformação que está vinculado à minha missão, ao relacionamento, à criatividade na minha casa agora. Maravilha, chique, boa. Legal, Núbia, boa, Carla, legal, Bruna, Drica, Vânia, show. Vamos esperar aqui. Depois me dá um ok aqui no chat quem tá sem vídeo. Ana, Adriana, a Glaucia já voltou também. Ok, beleza, chique. Então vamos lá. Show. Fecha os olhos um pouquinho agora. Percebe uma sensação de todo esse movimento, tranquilamente, de forma leve, suave, a nossa única regra da bioconstelar. Então percebe de forma leve, suave aí esse movimento todo que aconteceu agora. Inspira profundo, solta o ar tranquilamente. Beleza, pode abrir os olhos, vem aqui comigo. E escreve no chat assim, essa para a cartinha que eu vou tirar para essa nossa última percepção do exercício de hoje para todo mundo. Então eu vou tirar uma cartinha sistêmica para servir para todo mundo como uma mensagem de finalização do exercício. Então escreve para mim no chat a partir de agora essa, tá? E aí eu paro com a cartinha no quinto essa. Escreve aí no chat. Vai observando as cartinhas e escrevendo no chat aí. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, foi. Ok, tá bom, não precisa escrever mais não. Beleza, chique. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vai ver se foca aí.
Tá? Então olha aí para o exercício agora, mais uma vez, e fala: tudo que eu vivi nesse momento, a mensagem que eu carrego dentro de mim é: eu me liberto das minhas próprias expectativas. Boa! Eu me liberto das minhas próprias expectativas. Show! Maravilha! Ok, ótimo! Essa é a prática que eu queria trazer para vocês hoje. Mais uma vez, não tentem ficar explicando e gerando cognição sobre isso. Deixe que as sensações emerjam, né, que os insights venham naturalmente. E se vier alguma explicação a partir do insight, maravilha. Se não vier, maravilha também. Às vezes não explicar é melhor do que ficar explicando. Tá bom? Tá. Ótimo. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer trazer alguma percepção incrível ou não tão incrível, mas que percebeu durante o exercício? Alguém quer falar alguma coisa? Profundo demais? Show. Se quiser ligar o áudio e comentar alguma coisa, pode trazer, tá? Eu quero falar. Beleza. Eu geralmente não falo assim depois dos exercícios, porque para mim é sempre muito profundo, né? E nem sempre leve. Mas hoje foi muito profundo, mas foi assim muito leve. Foi assim, a forma como eu desenhei, né, os ambientes, eu coloquei o ambiente pessoal, uma bola, o ambiente profissional do lado, assim, e eu coloquei o ambiente familiar intercalando as duas, enorme, assim. E aí eu coloquei o A na interseção entre o P, o ambiente pessoal, o profissional e o familiar. E Sim. eu para o B. Uhum. E o C na interseção entre o ambiente pessoal e o ambiente familiar, onde está a missão. Eu achei isso muito profundo, porque eu já tenho revisitado essa questão de trabalhar mais com, falar mais do ambiente pessoal, mais através do familiar. E, nossa, fez total conexão assim com o que eu vinha pensando e é onde está bem a força de transformação, né? Flávio, eu só posso agradecer, né, por fazer ver. Ah, que legal. Obrigado, querida, pela presença, pelas palavras. Se agradeça também, né? Você está aqui se disponibilizando para ver isso. É muito bom, muito importante a sua presença aqui, Drica. Obrigado, viu, querida? Obrigada, Flávio. Glaucia falou que fenomenologia pura, exatamente, né? Assim, um fenômeno assim intrínseco, né? Nada mais do que o que se manifesta no momento, né? Olhar para o momento. E é o que eu estava falando antes, né? A presença do agora, né? Essa percepção do que se manifesta no agora, ela é tão poderosa porque ela não é ameaçável nem pela percepção do que foi, que já passou e do que pode vir. Então ela é a manifestação da totalidade no momento. E a gente tira todas as cascas para olhar para a totalidade através do que eu me manifesto naquele movimento. Então realmente é incrível, né? A gente olhar para o fenômeno sem preconcepção. Por isso que é bom fazer de forma oculta, assim, porque senão a gente fica cheio de história. Não, mas aí, aquilo ali, aí começa a criar caminhos mentais. Obrigado pelas percepções também, Glaucia. Mais uma vez, profundo agradecimento a nós todos que estamos aqui, se disponibilizamos a nos dar esse tempo para olhar para a gente mesmo e estar num grupo que a gente sente que faz sentido para a gente. Obrigado mais uma vez. Quem precisar, qualquer coisa, me chama lá no privado, tá? Me chama no zap lá, a gente conversar mais um pouquinho. Ótima noite para vocês, boas percepções a partir do exercício. E qualquer coisa me chama, estou disponível. Tchau, gente, abraço.